irmão Cesário. Semana passada foi ele também, né? Pai Cesário, Deus abençoe. Representando os irmãos e irmãs que não tive a oportunidade de saudá-los pessoalmente. Nós estamos aqui, hoje, com certeza será o nosso desfecho a respeito do assunto que nós estamos falando do casamento. É um assunto muito caro à igreja, ele complica muito os eclesiásticos, os teólogos, os estudiosos, os especialistas, os acadêmicos e também nós, do dia a dia, da fé. Porque Jesus, como nós estamos lendo Mateus 19, Efésios 5 e 1 Coríntios 7, em que Jesus ele apresenta uma explicação diante de uma demanda, de uma pergunta. O homem pode dar carta de divórcio assim a mulher para qualquer motivo? Aí Jesus fala, ó, se o motivo for o que eu estou pensando, pode. A prostituição, o adultério e o resto. Agora, se for esses outros que vocês estão falando aí, que a tradição de vocês traz até agora, não. Ah, então Moisés, quando deu a carta de divórcio, se colocou contra Deus? Eu falei, não, Moisés deu essa lei para minimizar os danos dos problemas que vocês iam trazer para a sociedade de Israel. E isso tudo foi por causa da dureza do coração. Não é porque Deus está querendo dar liberdade para vocês tomar essa decisão do jeito que vocês querem. É justamente por causa da dureza do coração. Se não fosse a dureza do coração, não precisava esse tipo de regra aí que foi estabelecida por Moisés. Agora eu digo para vocês que o homem casa com a mulher, ele escolheu a esposa dele todo dia, a não ser se for por esse fato, a prostituição, o adultério, não tem para mim o divórcio. Os discípulos se espantaram, falaram, mas se é o caso do homem com a mulher, então é melhor o homem nem casar. Jesus falou, rapaz, o caso do homem não casar, isso não é para qualquer um não, é só para quem pode ouvir o que eu estou falando. Tem eunuco que nasceu eunuco, tem eunuco que é feito eunuco, tem eunuco que decide ser eunuco. Aí no sentido é eunuco mesmo, como a gente conhece a palavra eunuco. Tá certo? De uma pessoa que não tem relação com a outra. Né? Dentro da fé é chamado de celibatário. Que Paulo é celibatário. Ele vai lá em 1 Coríntios 7, que nós estamos vendo, ele fala, ó, de preferência que ninguém se casasse para a gente pregar o evangelho. Porque para Paulo, com 30 e poucos anos, Jesus volta no máximo, estourando. Quando Paulo escreve as cartas aos Coríntios, ele está achando que neste século Jesus vem. E para nós o século é do ano 1 ao ano 100, mas ele está dentro de um quadro, dentro de um contexto, que para ele com poucos meses e anos, Jesus está voltando. Então ele vai escrever uma carta dizendo, olha, seria melhor que não casasse, porque a pergunta dos coríntios está influenciada pelos estoicos. E um bom estoico, ele acha que o sujeito que se domina, que tem domínio próprio todinho, ele não tem problema nenhum, falta nenhum de ter a companheira. E se a mulher for uma estoica, ela também não tem necessidade nenhum do companheiro. Inclusive, alguns chegam a citar que alguns estoicos chegavam, o casal já era casado, se tornou estoico, aí acaba tendo que ter relação. Se o homem for até o fim, ele é um fraco. Mas se ele se conter, ele não for até o fim, porque ele tem que cumprir o papel com a esposa, ele então é forte. Então, olha o nível que estão as coisas acontecendo e por que tem aquelas perguntas que Paulo está tendo que responder. Ele não está fazendo um tratado eclesiástico para estabelecer como que é. Ele está respondendo a algumas perguntas. Só que agora ele está escrevendo para o Coríntios, para o povo lá em Corinto, uma cidade portuária. Nós sabemos muito bem como é que era no passado e como é que é no presente, muito as cidades portuárias, o que tem em volta, como é que é o estilo de vida e a cultura regional ali, como que acontece a coisa. Então ele tem que apertar um pouco mais sobre esse assunto. E aí ele chega a citar no verso 10, 11, 12, até mesmo de mulher pedir divórcio, coisa que no meio do judeu não tem, mas no meio do gentil tem. Agora o evangelho está sendo apresentado aos gentios no mundo. E essas pessoas estão entrando para a igreja, para a seita dos nazarenos, que agora já é chamado de cristão, sem ter que passar pela circuncisão e se tornar judeu, pela judaização. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente lê, quando desce alguns judeus da Judéia, sai de Jerusalém, tudo cristão, tudo crendo em Jesus, chega na cidade, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Já, e assim já, então foi batizado em nome de Jesus? Sim, já foram. Vocês já foram circuncidados? Não. Ah, então vocês não vão ser salvos.
Muitos ali da época do Paulo e tudo já achavam, se não circuncidou, se não tornou judeu, não vai ser salvo. Essas questões ainda estão ali fervilhando naquele meio. Nós vamos tratar disso daqui a pouco, nós vamos ler esse capítulo 7 todo, que a gente já resolve, tanto dessa questão do matrimônio. E esses matrimônios que Paulo está lidando aqui agora, que nós já tratamos da semana passada, são matrimônios mistos. A mulher é crente, o marido não. O marido é crente, a esposa não. Como é que lida com isso? Semana passada nós citamos aqui Esdras, do capítulo 10. Nós não lemos. Tem que ler em casa, viu? É dever de casa. Eles foram fazer um holocausto para Deus e Deus não aceitou. E eles chegaram à conclusão que o problema é que eles estavam casados com mulheres que não eram judias, que não eram hebreias, que não eram da tribo de Levi e mais próximas a eles. Então despediram aquelas esposas com filhos. Que trauma terrível que foi para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquelas crianças. Que situação, que mal necessário foi aquele. Aconteceu no passado, 400 e poucos anos antes de Jesus. E agora Paulo fala, não... Se o teu cônjuge não quer separar de você, mesmo que você abraçou a fé e ele não, ou ela não, continue com ele. Se não tem desejo, continue. Você pode abençoar o teu marido, o marido pode abençoar a esposa, santificá-los com a sua presença. E os filhos não são impuros, quer dizer, é completamente diferente de 400 e tantos anos antes. Ele está tratando dessas coisas. Mas também nós vimos essa liderança que o homem tem que ter dentro do matrimônio. Não para ser um mandão. Nós não estamos falando dentro do machismo. E também temos que tomar muito cuidado com o feminismo, que às vezes querem tirar do homem o papel que ele tem. As mulheres, o homem e a mulher têm um papel na sociedade a ser cumprido. Um papel no mundo cristão. Um papel no mundo para ser apresentado. E essa liderança do homem é com amor, com carinho, com apreço, com cuidado. Né? E quando Paulo tratou aqui no capítulo 7, e ele tratou de que o marido e a mulher devem coabitar, o marido e a mulher devem dar o valor ao outro, do contato físico, porque é importante no casamento, olha, o verso 3, o marido pague à mulher devido à benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido, já falei, benevolência aqui é um eufemismo, o marido e a mulher têm que cumprir o seu papel na cama, um com o outro, e se separarem ali, para fazer oração, ó, não, 5, vou ler o 4 e o 5, pode botar para nós. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também a mesma forma o marido não tem poder sobre o seu corpo, o próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos deu fraudez um ao outro, senão por consentimento mútuo. Quer dizer, tem que ter a parceria, o desejo, a vontade dos dois. Isso é muito importante. E se for aplicar para oração ou qualquer outra coisa, por um espaço de tempo, que esse espaço de tempo seja breve, para que o companheiro ou a companheira, que ele fala, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Tem pessoas, foi citado semana passada, então a falta de caráter, peraí, uma incontinência não quer dizer que é falta de caráter. Se este homem, esse marido, essa esposa, o desejo de um pelo outro, que ele se resolve, está ali a natureza conclamando, é natural que haja esses desejos, essa vontade um pelo outro, e é natural que um venha saciar essa necessidade um do outro. Agora, pode chegar lá num caso desse, aí a pessoa é condenada, ela não teve falta de caráter. Falta de caráter é adultério aberto mesmo, traição, entendeu? Essas coisas, prostituição, isso aí é falta de caráter mesmo. Não é nessa linha que Paulo está tratando. Paulo está tratando, olha, a pessoa pode ficar de uma forma debilitada pela sua falta de domínio próprio e acabar cedendo à tentação que Satanás vai colocar diante da vida da pessoa. Isso não aconteceria se ambos se complementassem naturalmente, como tem que ser as coisas. Então, a gente não pode generalizar tanto assim o assunto, assim como a liderança. Tem maridos que exigem mais a liderança no matrimônio, cristão ou não cristão. E tem esposas que não quer ser daquele jeito ou daquela forma como está acontecendo. Nem todos os casais são assim. Também foi comentado aqui, todos os maridos da igreja, daqui desse... Não são. Nem todos querem exigir machistamente ou com excesso. E às vezes a pessoa pode confundir
Tá, gente? Talvez um excesso de, uma firmeza de macheza com machismo, e não ser machismo, nada de machismo. Só querer apenas o seu papel dentro da família para ser tratado. Então, outras Bíblias vão ter o título bem assim. O equilíbrio no matrimônio. Entendeu? Um campo de paz dentro de casa. A estrutura familiar, como Deus requer. Paulo diz, eu estou falando, segundo o meu conselho, que eu entendo que é melhor. Tem hora que ele diz o Senhor. Tem hora que ele diz, digo eu, não o Senhor. Mas entendendo que ele tem capacidade de passar para as pessoas o que ele está querendo ensinar e da melhor maneira possível. Então, tem que haver este equilíbrio no casal. É uma complementariedade entre o casal para que a coisa vá bem. E nem toda igreja, ou aqui, ou qualquer outra denominação, ou em qualquer outro lugar, ou outra família, são todos iguais. Eu já ouvi muita gente falar, homem é tudo igual. Mas muitos homens também já falaram, mulher é tudo igual. Sabia que os homens acham que mulher é um trem difícil de lidar. Entendeu? Essa generalização assim não é assim. Temos que ter um equilíbrio e maturidade para lidarmos com isso. Quando a gente terminar esse assunto aqui, Jesus vai para um lugar e eles vão trazer criança para ser abençoada. Daqui a pouquinho nós vamos ler, talvez hoje ainda. Os discípulos vão dizer, não, criança não, deixa para lá. Não, deixa as crianças vir aqui. Vocês têm que receber o evangelho como uma criança ali, ó. Mas buscar ter maturidade. Nós já tratamos sobre criança, ser semelhante aos meninos. Não é com infantilidade, é sem qualquer tipo de reserva, qualquer tipo de qualquer antes para lidar com o evangelho, a gente tem que receber como uma criança recebe um anúncio da palavra, na base do nascer de novo, e sermos novos homens, novas mulheres. Você não vê aí? Foi lido aí, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, faz favor aí, coloca aí. Na semana passada nós paramos aqui no 16, né? No 1 Coríntios, né? Nós já vamos voltar. Olha aí o que nós lemos hoje aí. O irmão Giliade sabe muito bem. Quando é que eu já liguei para o irmão? Lê o versículo tal, porque eu vou pregar a escola, assim, alguma vez aconteceu? Algum irmão, irmão Diácono Daniel, alguma vez, Daniel, liguei? Irmão Gesso, qualquer outro, nunca pedi para ninguém. Pode perguntar para o irmão Maico semana que vem. Aqui o pastor já ligou para você, fala essa leitura. Nunca fiz aí. Olha o capítulo 4 que ele botou aí. Olha o verso 3 aí, 4, 3, olha o 3. Ó, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa prostituição não é só fora do lar, no lar também. Por isso que daqui a pouco nós vamos ler Hebreus. Olha o que ele diz, verso 4, ó. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que vaso é esse, Pacheco? É a esposa. Tem esse negócio de dentro de 4 paredes vale tudo, não, é? Tem esse negócio que o pessoal está pregando por aí. E realmente nós temos que tomar muito cuidado, pedir misericórdia de Deus para a gente não ultrapassar os limites, porque Ele quer santificação nossa. Ele não está nos tolindo. Ele não está nos impedindo de ter prazer, de usufruir do prazer que Ele colocou no homem e colocou na mulher. Mas o que ele está dizendo é, mas tem limites, essa coisa você tem que saber como é que lidar. Olha o que ele diz, verso 5. Não na paixão e na concupiscência que os gentios têm. E ele só tem isso porque não conhece a Deus. Então nós que conhecemos a Deus temos que tomar esse cuidado. Eu tenho que tomar esse cuidado, você tem que tomar esse cuidado. E é perigoso mesmo. Se a gente não tomar cuidado, a gente ultrapassa os limites. O desejo toma conta de nossos corações, de nossas vidas. Isso acontece com qualquer homem, com qualquer mulher, em qualquer momento, com qualquer cargo e ofício, na igreja ou fora da igreja. Então é uma coisa séria para a gente lidar. Que Deus nos perdoe e nos tenha misericórdia e nos ajude em nome de Jesus. Tem que ser isso aí mesmo. Entendeu? E Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. É sobre isso que Paulo está tratando aí. Tá certo? Então, no capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, 4. Alguém para ler, faz favor. Que começou eu a ler. Quem vai ler?
Tá vendo? Então, prostituição aqui, como lá em Tessalonicenses, está dentro dessa linha da devassidão, não do adultério, assim, de uma terceira pessoa estar envolvida. Aí aqui ele trata dos dois, tanto da devassidão, que aqui está a prostituição, e quanto o adultério, né? Então, a gente tem que saber essas coisas. E uma escola sagrada é um espaço amplo, e ele é muito democrático, aqui de todos darem a sua opinião, as suas dúvidas serem elencadas e as suas opiniões mesmo do pensamento. Tá certo? Ninguém deve ser impedido disso. Temos que contar com essa liberdade, porque a Bíblia Sagrada nos dá liberdade da gente tratar desses assuntos. Então, venerado seja o leito e o matrimônio sem mácula. A gente tem que buscar isso mesmo. E a gente tem que tomar cuidado, que a gente não é só tentado quem está com... Porque o leito e o matrimônio não está tendo contato físico. Até quem está tendo contato físico, se a gente não tiver os devidos cuidados, porque é em Cristo que nós estamos. Jesus tem que ser o nosso exemplo, dentro dessa liberdade toda que Ele nos dá. Então é de extrema importância isso. Isso serve para mim, serve para você, serve para os nossos familiares, para os nossos amigos, nossos conhecidos, o tempo todo. Então é disso que a Bíblia Sagrada está falando. Então agora vamos continuar então no capítulo 7 de 1 Coríntios, para a gente dar prosseguimento, para a gente voltar para Mateus 19. Então eu acho que o que a gente tem tratado desses 4 ou 5 sábados sobre casamento, isso eu acho que está ficando bem claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode manifestar, tá certo? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, nós já lemos o 16, é onde ele perguntou, quem sabe, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, que vai salvar a sua mulher? Aí o verso principal que está falando, olha aí, ó, pode ler o 17 e o 18. Nós vamos fazer uma leitura junto, nós vamos ligar um ao outro aí. 1 Coríntios 7, 17 e 18, quem vai ler? Ademais, viva cada dia, cada um segundo a condição que o Senhor lhes assinalou, em partilha e na qual eles se encontraram. Quando Deus os chamou, é a regra que estabeleço para todas as igrejas. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procure assimilar a sua circuncisão. Foi alguém circunciso chamado à fé? Não se faça circuncisão. É interessante que ele está dizendo, então você aceitou a fé, aceitou Jesus, fique na condição que você está. O que ele quer dizer com isso? Você está casado com uma mulher que não é da fé, continue com ela. Você está casado com um homem que não é da fé, continue. Se vocês não têm impedimento algum, a outra parte não tem interesse em divorciar nem nada, porque você está na fé, continue com a pessoa. Tanto é que aí ele começa a abordar, ele vai, ó, Deus chamou e cada um fica como Deus já repartiu. E o que é o que eu ordeno para a igreja. Se alguém é circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado estando incircuncidado, não circuncide. Lembra que eu falei? Saiu uma comitiva da Judéia, de Jerusalém, daquela região, foi nas outras cidades para dizer que aqueles cristãos gentios, que não eram da circuncisão, circuncidassem. Paulo falou, isso já está resolvido. Nós já tivemos uma reunião alguns anos depois disso aí, está resolvido nada disso. Agora, você que é judeu, você já é circuncidado? Continue. Aí você, mas como? Se a circuncisão é a tirada da pele do prepúcio, da criancinha quando nasce ao 8º dia, como é que vai descircuncidar? Você está com a sua Bíblia Jerusalém aí? 1 Macabeus, por favor. 1 Macabeus, capítulo 1. Verso 14 e 15, lê para nós aí. Achar Macabeus é no Antigo Testamento aí, antes de Salmos. É 1 Macabeus, capítulo 1. Aí nós vamos ver o que está acontecendo aí. Antes de Salmos, Pacheco. Antes de Salmos. Deve estar Mac aí, não está não? Escrito aí. É Antigo Testamento. É. 1 Macabeus. O que está acontecendo? Nós vamos ler os versículos. O que está acontecendo? O Antíoco, no domínio outra daquela região, e fizeram um ginásio de esportes. Achou aí? Capítulo 1,
Verso 14 e 15, de 1 Macabeus. Fizeram um ginásio de esportes e todo mundo foi chamado para fazer lá, participar das Olimpíadas. Só que a Olimpíada, gente, hoje em dia é com aquelas roupas colantes. Na época deles é todo mundo nu. A beleza da forma humana, né, era para ser apresentada. E os judeus eram circuncidados. Então, quando alguém olhava para um homem judeu, ele lá, a apresentação física dele ali, aparecesse o órgão dele diferente do outro. Aí eles faziam, vai lá, pode ler. 15. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo os costumes das nações. Restabeleceram seus prepúcios e regeneraram a aliança sagrada. Assim, Renegaram. Deve ser renegaram, não? restabeleceram seus prepúcios E renegaram a aliança. sagrada. Assim associaram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal. O que é que isso quer dizer? Pegaram tripa de carneiro, pele de animalzinho, ia lá e colocava para tampar a glande. Aí quando alguém olhasse lá, parecia que era quem era, se era judeu, quem não era judeu. Na perseguição nazista agora, de 1940 e pouco, há 70, 80 anos atrás lá, quando eles repreendiam um homem, mandava tirar a roupa, abaixa a roupa aí, ó, você é judeu, leva embora. E alguém que fez cirurgia de fimose, qualquer coisa assim, até provar que focinho de porco não é tomado, ia passar muito aperto lá no meio deles. Você viu o que esses jovens fizeram? Fizeram uma capinha lá, né? Fizeram uma prótese e tamparam para fazer-se igual ao outro. Então Paulo falou, não, você não vai fazer um negócio desse. Você é da circuncisão, continua circuncidado. Você é incircunciso, você continua incircunciso. Acabou, não tem esse negócio. Em Cristo nós somos nova criatura. E esses aspectos físicos, essas coisas assim, não faz mais distinção entre nós. É um novo coração em Cristo Jesus. Isso aí que vai fazer diferença. É um novo nascimento, um novo coração. Entendeu? Eu já vi pessoas aí, tomei conhecimento de pessoas que eram cheias de tatuagem, aí aceita a fé, depois vai começar a rapar as tatuagens, para arrancar fora a tatuagem. Se mutilando. É perigoso essas coisas assim. Não estou dizendo com isso que a gente apoia a tatuagem, eu estou dizendo que a gente tem que ter um equilíbrio para lidar com essa situação. E o apóstolo então continua falando, vão lá, 1 Coríntios 7. Então, agora alguém para ler para nós aí o 19, 20 e 21.